Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você puder, mas só se puder, se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, comente alguma coisa. Um bom dia, boa tarde ou boa noite. Até isso é importante para que este vídeo possa chegar em outras pessoas. E se puder, compartilhe ele em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, mande para amigos que lutam por um Brasil ou pelo menos desejam um Brasil melhor. Meus amigos, foi feita mais uma pesquisa entre os dias 2 e 5 de dezembro, desta vez pela Quest Consultoria, encomendada pela Genial Investimento. A pesquisa ouviu 2.037 pessoas e ela tem uma margem de erro de 2,2 para mais ou para menos. E eu chamo a atenção nesse vídeo para aquilo que eu já chamei em outros vídeos, que é em relação a alguns números da Quest que oscilam um pouco acima do normal e parecem no mínimo estranhos. E isso fica nítido aqui em relação ao cenário de primeiro turno na votação espontânea, ou seja, quando o entrevistador não coloca para o entrevistado a lista com os nomes. Enfim, pergunta assim, em quem você vai votar? E aí ele simplesmente lembra de alguém e responde. E aqui nós vemos Lula liderando com 23 pontos, só que em novembro era 29. Em outubro era 22. Então de outubro para novembro subiu 7, agora recuou 6. Aí alguém pensa, poxa, agora quer dizer que Lula despencou quando a pesquisa oferece os nomes ali para o eleitor? Não é isso que aconteceu, vou trazer para vocês aqui. Bolsonaro aparece com 15, ele tinha 16. Ciro Gomes teve 1, ele tem se mantido na votação espontânea com 1 ponto. São os 3 que são citados aqui que aparecem com 1 ponto ou mais. Os outros candidatos somados aparecem com 2%. Os indecisos aqui, 54%, eles eram 49%, branco e nulo, 4%. E aí vamos lá então para o cenário em que os nomes são colocados e o eleitor tem que escolher um deles. No cenário 1, Lula aparece liderando com 47 pontos, Bolsonaro com 24, Sérgio Moro em terceiro com 11, Ciro Gomes em quarto com 7. Como a margem de erro de 2,2 para mais ou para menos, Ciro e Moro estão tecnicamente empatados. E nós temos aqui 11% daquilo que eu chamo de votos perdidos, branco, nulo, indecisos. Vamos lá então para o cenário 2, aqui o cenário com mais nomes, dá para fazer então um paralelo com o que foi levantado mês passado. O Lula aparece aqui com 46, ele tinha 48 neste mesmo cenário. Bolsonaro, que caiu 1 ponto na votação espontânea, percebam, aqui ele aumentou 2, ele tinha 21 em novembro, aqui agora aparece com 23. Sérgio Moro tinha 8, foi para 10. Ciro Gomes tinha 6, oscilou para 5. João Dória manteve 2. Pacheco manteve 1. Felipe Dávila tinha 0, agora aparece aqui com 1. E 12% nesses votos que eu chamo de perdidos. Perdidos por enquanto, né? Eles eram 16%. No cenário 3, nós temos aqui apenas Lula, Bolsonaro, Ciro e Pacheco. Lula lidera com 48, Bolsonaro 27, Ciro 8, Pacheco 2. 15% entre votos que não souberam, indecisos, branco e nulo. No cenário 4, nós temos Lula com 47, Bolsonaro 27, Ciro Gomes 7, João Dória 5 e 14% nos perdidos. E este instituto sempre faz uma pergunta aqui, Lula, Bolsonaro ou nem. Nós observamos que Lula manteve os 46% no mês passado, Bolsonaro oscilou 2 pontos para cima, foi para 24 e o nem caiu de 25 para 24. Vamos então para os cenários de segundo turno. Nós temos Lula derrotando Bolsonaro 55-31, uma diferença de 24. Aí percebam uma coisa, em novembro essa diferença era de 30, em outubro era de 24, então 24 foi para 30, agora recuou para 24. Contra Sérgio Moro, Lula também venceria com uma diferença de 24 pontos, 53 contra 29. Essa diferença era 35 em novembro e 26 em outubro. Lula contra Ciro Gomes, 54-21, manteve 33%. Isso aqui, sinceramente, é algo que o retrato do momento, não vou tirar aqui o crédito da pesquisa, mas se isso aqui acontecesse, duvido muito que esse seria o cenário. Da mesma forma, Lula contra João Dória, 57-14. Já disse várias vezes, não tem grande simpatia pelo João Dória, mas daí acreditar que num cenário contra Lula ele só teria 14%, sinceramente eu não acredito que isso aconteceria. Mas é o retrato desse momento que a pesquisa nos traz. Lula contra Rodrigo Pacheco, 58-13. Alguém em sã consciência acha que o Rodrigo Pacheco
com todos os defeitos que tem, com todas as críticas que recebe, teria só 13%? Porque isso aqui é o que consegue pegar agora, não é ainda quando a campanha começar. Bolsonaro contra Moro, ele perderia, mas aqui por apenas 3 pontos, o que caracteriza um empate técnico, então, tanto é que tem sites divulgando que só Ciro e Lula derrotariam Bolsonaro. Bolsonaro 31, Sérgio Moro 34. E Bolsonaro perderia para Ciro Gomes. Bolsonaro marcaria 34 e Ciro Gomes 39. A rejeição dos candidatos realmente é algo interessante aqui. Bolsonaro é o mais rejeitado até aqui, zero surpresa, 64%, diz que não votaria nele de jeito nenhum. Sérgio Moro aparece em segundo com 61%, João Dória com 59% vem em terceiro e em quarto Ciro Gomes com 55%, e Lula, pegando aqui apenas os 5 mais competitivos, apareceria em quinto com 43%. Um cenário diferente do que outros institutos mostram. Normalmente o Ciro Gomes é o candidato dos competitivos menos rejeitado e Lula aparece normalmente em segundo lugar atrás de Bolsonaro. Vamos então para o potencial de voto, que vai trazer um cenário muito diferente do que IPESP nos trouxe recentemente. Lula lidera aqui, liderava também na IPESP, e aqui ele tem 55%, parecido com o que ele tinha lá. Bolsonaro aparece em segundo com 32%, Ciro Gomes em terceiro com 26%, na IPESP o Ciro aparecia em segundo ali, próximo de Lula, com quase 50%, Moro aparece aqui com 25%, também estava melhor colocado na IPESP, e João Dória, que também estava melhor colocado lá, aparece aqui com 15 pontos. E potencial de voto é o quê? É o eleitor que diz que votaria com certeza ou que poderia votar. Então você soma os dois, como a imagem aqui mostra para vocês. A reprovação do governo Bolsonaro deu uma recuada. Ela era avaliada negativamente por 56% dos entrevistados em novembro, agora ela é avaliada de forma negativa por 50%. Regular, 26%, era 22%, e de forma positiva, agora 21%, era 19%. O principal problema do país é a economia para 41% dos entrevistados. Deu uma recuada boa, era 48% em novembro. A grande questão é observar como que outras pesquisas trarão em relação a isso, porque pode ser que essa pequena melhora na avaliação do governo Bolsonaro, assim como ele cresceu 2 pontinhos, ou o principal problema deixa de ser a economia, pode ser um efeito do Auxílio Brasil. É necessário a gente aguardar um pouco mais para saber se é mesmo. Saúde e pandemia vem em segundo lugar com 19% como principal problema do Brasil, questões sociais 14%, corrupção 10%, o que nesse caso aqui é uma péssima notícia para o Sérgio Moro, porque ele é um candidato, digamos assim, por mais que ele tente mudar, a bandeira dele é a corrupção, como foi de Fernando Collor, como foi de Jânio Quadros e como surfou bastante nela Bolsonaro. E sobre inflação, trazendo aqui um dado a mais, 70% acham que o governo atua de forma negativa no seu combate. Então isso aqui é uma coisa que realmente pode dificultar a vida de Bolsonaro. E vamos falar um pouco dos 5 principais candidatos aqui. Lula, nesse retrato do momento, venceria no primeiro turno, se as eleições fossem hoje e baseado na metodologia desse instituto, que traz números parecidos com outros institutos e bem diferente do que outros têm nos trazido. Vamos pegar nesse aqui apenas. Então Lula venceria se as eleições fossem hoje, mas elas não são. E um fato que não dá para negar é que Lula, quando tem os seus direitos políticos devolvidos ali em março, ele aparecia nas pesquisas em torno de 30%, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do instituto. E de lá para cá, ele se firmou como o candidato que tem maiores chances de vencer Bolsonaro. Então, hoje ele acaba sendo beneficiado por 2 motivos. Primeiro, esse percentual relativamente alto que um candidato do PT já começa numa campanha, mais esse voto anti-bolsonarista. Então, muitos cientistas políticos afirmam que é interessante para o Lula que Bolsonaro esteja sangrando até 2022. E aí a gente percebe que isso faz sentido dentro do PT, porque o Lula, pessoalmente, nunca fez um movimento forte em prol do impeachment. Ele critica aqui, critica ali, mas não assinou nenhum pedido, que é algo simbólico, mas teria uma certa importância. Lula não foi em nenhum protesto pelo fora Bolsonaro, não convocou os seus apoiadores a irem nesses protestos. O PT faz a parte dele enquanto partido, mas a principal liderança desse partido se cala sobre isso. E nem gravou um vídeo, nem fez uma manifestação, repito, pessoal, forte nesse sentido. Esses dias, uma pessoa aqui no canal chegou a dizer, falou, William, mas se a gente for pensar do ponto de vista eleitoral, o Lula está sendo inteligente. Sim, está sendo inteligente do ponto de vista eleitoral. Agora, não dá para achar
que isso é inteligente pensando no país. Para quem pensa só em si ou no partido, ok, é uma estratégia que eles estão mantendo. Agora, para quem diz aí nas lives, em entrevistas, que Bolsonaro é uma ameaça à democracia, que está destruindo o Brasil, provocando fome, desemprego, por que não tirar Bolsonaro antes? Mas nesse momento agora é aguentar Bolsonaro até 2022, a não ser que alguma coisa muito extraordinária surja e a gente tenha um movimento ali no Congresso que eu particularmente já não acredito mais. Bolsonaro mostra alguma resiliência, mesmo com a chegada do Moro, o derretimento que muitos esperavam não aconteceu. Ele até recuperou 2 pontinhos aqui num cenário. Diante da tragédia que o seu governo confesso ficar surpreso, né, com a sua resiliência. E a questão é saber como que ele vai se comportar daqui até as eleições. Quem tem a caneta na mão sempre é alguém que não se pode desprezar. E eu acho que o cenário econômico, que é o que afeta muito a popularidade de um presidente, não é nada favorável, e mesmo o Auxílio Brasil, que no primeiro momento pode até dar a ele uma sobrevida, não sei se o povo vai cair nessa conversa de Bolsonaro de novo em 2022. Sinceramente, acho que não. Sobre Sérgio Moro, eu tenho até dificuldade de comentar alguma coisa sobre ele, porque esse cidadão não tem a mínima noção do que fazer, não tem a mínima condição de ser presidente do Brasil. Eu acompanho entrevistas dele, e não estou falando só sobre oratória, a voz dele falha, a voz de pato, não. É um deserto de ideias total, aí ele fica repetindo frases clichês, quando indagado, é inacreditável. E me surpreende, não sei se me surpreende tanto assim, que ex-bolsonaristas não tenham aprendido nada com a tragédia Bolsonaro. E agora estão aí, de certa forma, alguns empolgados com Sérgio Moro. Eu digo empolgados por conta de quê? Que ideia Sérgio Moro representa? Qual a qualificação dele para ser presidente do Brasil numa situação em que nós estamos agora, que é de terra arrasada? Para onde você olha, é inflação, é desemprego, é informalidade, é gente passando fome, é gente na fila do osso. Quais as respostas de Sérgio Moro para isso, pelo amor de Deus? Então, se algum humorista veio aqui nesse canal, olhe com calma. A esposa do Moro disse tem pouco tempo, eu vejo Moro e Bolsonaro uma coisa só. Aí pouco tempo depois ficou tão diferente assim? É inacreditável, mas parece que a ficha para alguns está começando a cair. Bela Megali publicou hoje no Globo, vou deixar o link aqui. A manchete é: decepcionada com Bolsonaro, Polícia Federal também não vê Moro como melhor candidato em 2022. E na matéria vai dizer que, decepcionado com Bolsonaro, não querem Moro, não querem Lula, estão procurando uma outra via. E se ele vai ser candidato ou não em 2022, se ele decolar nas pesquisas, chegar ali perto de 20 pontos, aí eu acredito que ele se anime. Se não, Moro talvez tente alguma coisa mais segura e concorra ao Senado e aí passe a apoiar o candidato do PSDB, João Dória. Ciro Gomes, é claro que a entrada de Sérgio Moro num primeiro momento não é boa para o Ciro. O melhor, é claro, se Moro não tivesse entrado. Agora é ver como que o Ciro vai resistir daqui para frente. Ciro já perdeu alguns votos quando o Lula retornou e passou a ser ali colocado de novo como um possível candidato para 2022. Digo possível porque o próprio Lula não confirma que será, fica sempre deixando essa duvidazinha no ar, embora se movimente como candidato. Ciro, então, no primeiro momento, perdeu com a chegada do Lula e depois se recuperou e passou a ter percentuais maiores do que tinha antes. A questão é saber se o Ciro vai conseguir retomar o seu crescimento. Tem alguns pontos que podem favorecer bastante o Ciro no futuro. Por exemplo, essa rejeição que ele tem menor do que outros candidatos. Esse é um ponto positivo. Nessa pesquisa, a rejeição dele está até maior do que outras, são mais confiáveis. E a rejeição baixa é importante para que tire resistências do eleitor em poder votar no Ciro. Ciro que aparece em outras pesquisas com potencial de voto altíssimo, o que mostra que as pessoas, mesmo que agora dizem não votar no Ciro, elas deixam essa porta aberta para o futuro. Dizem, olha, eu posso votar nele. E a grande questão aqui é fazer com que a mensagem que o Ciro tem, o projeto que ele apresenta para o Brasil, chegue no eleitor. Eleitor que apresenta nessa e em todas as pesquisas a economia como sendo o principal problema. Economia e a solução para os seus problemas, que é o ponto alto do projeto do Ciro. Então, se o eleitor conseguir identificar no Ciro o candidato que tem as propostas que ele deseja, aí eu acho que as chances do Ciro aumentam muito. Além do mais, se o eleitor de fato quer um candidato nem Lula nem Bolsonaro, esse candidato é Ciro Gomes, que em 2018 foi um candidato contra Lula, contra Bolsonaro. Lula que depois foi tirado porque não podia ser, mentiu para a população e foi colocado o Haddad no seu lugar. Então o Ciro já estava em 2018 sendo o nem. Sérgio Moro, não precisa nem dizer, tirou Lula das eleições, virou ministro Bolsonaro. O Dória
foi eleito no Bolsodória, então se tem alguém que é nem, esse alguém é Ciro Gomes. E em relação ao preparo, não me restam dúvidas de que Ciro Gomes é o candidato mais preparado, mais qualificado para ser o presidente. Ficou mais evidente ainda na live que ele participou no dia 7, recebendo na Ciro Games Armínio Fraga, presidente do Banco Central, no segundo governo FHC. A gente olha e fala, meu Deus, não é possível. Aquele debate, o Lula não aguentaria 5 minutos dele. Sérgio Moro nem se fala. Então a gente olha o Ciro debatendo com um economista do nível do Armínio Fraga, que você pode ter 1000 discordâncias, eu tenho várias, mas não dá para negar a sua influência hoje no cenário, e você vê discordâncias, concordâncias, enfim. O Ciro, então, se fosse numa prova de qual é o candidato mais preparado, Ciro seria eleito com certeza com uma larga vantagem. A grande questão é que não é baseado nisso. É o eleitor que vai decidir. E esse eleitor, repito, se ele conseguir enxergar no Ciro o candidato com as propostas, Ciro será eleito. Agora, o que a grande imprensa, o que jornalistas e políticos fazem com o Ciro, beira a sacanagem. Ou eles ignoram o Ciro, ou distorcem o seu projeto para tentar desqualificá-lo, ou simplesmente espalham fake news. É inacreditável como eles tentam sufocar a candidatura do Ciro o tempo todo, que apesar dos pesares vai resistindo, enfim. Mandetta tá aí, desistiu, não desistiu, a Moeda desistiu, o Huck, da Atena, e o Ciro tá ali firme, debatendo projetos, debatendo propostas, que é a partir disso que o Brasil vai sair do fundo do poço em que ele se encontra. Agora, se o debate ano que vem for em torno de personalismos, de nomes e tal, aí tudo pode acontecer e eu acho que o Brasil perderá muito se não debater projeto e ideia. Dória não aparece bem também nessa pesquisa, é o governador de São Paulo, então isso pode no futuro lhe favorecer de alguma forma e ele crescer nas pesquisas. A chegada de Sérgio Moro, justamente aqui perto do momento em que o PSDB definiu o seu nome, prejudicou muito o candidato do partido. Há muita especulação de que Dória e Moro estarão juntos em 2022, mas mesmo que eles estejam, a gente percebe que quando o Moro não é colocado nas pesquisas, ainda assim João Dória continua atrás de Ciro Gomes. E para fechar esse vídeo eu digo que não tem nada definido para ninguém. O clima no Brasil anda tão esquisito que tudo pode acontecer em 2022, tudo mesmo. O momento atual não é de desânimo e nem de empolgação, é de divulgar ideias, é de conversar com as pessoas, mostrar para elas que nós não precisamos, há 10 meses das eleições, escolher o menos pior. Nós temos muito tempo para avaliar. E essa coisa de salvador da pátria, de mito, de herói, isso não funciona, nunca funcionou. Voto no menos pior a gente dá no segundo turno quando o nosso preferido não está lá. Então, eu estarei aqui nesse canal, insistindo para que o Brasil debata projetos, debata ideias e propostas, porque é a partir disso que a gente vai conseguir construir um futuro melhor e não podemos, para isso, desconsiderar os erros do passado e nem a tragédia do presente. E se você também acredita que este é o caminho, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Valeu, meus amigos, e até o próximo vídeo.